Opa, aqui é o Laio e nesse evento 100% gratuito, composto por alguns episódios, eu vou te falar, através de estudo de casos, histórias e conteúdo prático, os fundamentos de um programa que pessoas comuns da área de meio ambiente usaram para atravessar a ponte que separa eles do mercado ambiental. Ponte essa que é criada pela falta de conhecimento prático e pela insegurança de como entrar no mercado ambiental. E se você está aqui comigo nesse exato momento é porque você quer entender qual o melhor caminho para começar a construir a sua carreira do absoluto zero. Pois apesar de sua faculdade ter te dado todo o aparato teórico, ela não te ensinou como usar isso no mercado ambiental, como realizar seus primeiros trabalhos, mesmo sem dinheiro, sem escritório, sem experiência, sem tecnologia avançada ou até mesmo sem precisar esperar por um emprego ou um concurso milagroso aí na sua cidade. Então nesse evento eu vou te ensinar em 5 dias o que a sua faculdade não te ensinou em 5 anos. Olha galera, antes de eu destrinchar os mecanismos que você deve utilizar para entrar no mercado ambiental, eu quero que você fique presente de como não iniciar a sua carreira. Pois um dos maiores problemas que te afasta de uma carreira profissional de sucesso é o que eu chamo de síndrome do eterno aprendiz. Se parece mais ou menos com esse ratinho que você vai ver aqui nesse vídeo agora. E eu vou te dizer agora o que é essa síndrome. Quando eu era recém-formado, eu tinha uma raiva, uma revolta dentro de mim e eu percebi que meus alunos também têm essa revolta. Talvez você também tenha. Uma vez eu estava na faculdade, tendo uma aula de campo, e no meio dessa aula de campo, o professor disse o seguinte: olha, se vocês quiserem ganhar dinheiro, terem sucesso, vocês precisam se matar de estudar. Estudem todos os dias, dia e noite, engulam os livros, falou literalmente isso, viu? Porque quanto mais vocês estudarem os conteúdos, mais dinheiro vocês vão ter no futuro. Você já ouviu isso alguma vez? Pois é, quando eu ouvi aquilo eu pensei, então tá, né? Bora estudar que o futuro vai estar garantido. Comecei até a ficar preocupado com algumas notas, que eu nunca fui um aluno nota 10 na faculdade, e aí continuei nesse plano. Os anos começaram a passar, o curso foi terminando e eu fui vendo que a cada semestre que passava, eu ficava mais perdido sobre o que fazer quando me formar. Então outro dia eu estava no laboratório da faculdade, eu sempre fui bolsista, né? E uma professora falou, olha, hoje qualquer pessoa tem um diploma. Se vocês quiserem ter sucesso, vocês vão ter que fazer especializações, mestrados e depois um doutorado. Se quiserem ter alguma chance na vida. Aí eu pensei, pô velho, sério mesmo isso? Será que esse é o único caminho? Se matar de estudar para ter um diploma. Aí quando você finalmente conquista o diploma, você vê que não sabe o que fazer, tem que sair enviando currículos e mais currículos, rezando para alguém te chamar para uma entrevista, ou então ouvir na verdade que você tenha que continuar estudando mais teoria, fazer mestrado, fazer doutorado e esperar um concurso finalmente aparecer para você ter a possibilidade de ter uma carreira independente, um salário digno, porque esse é o caminho convencional, que a gente passa a vida inteira escutando, dentro e fora da faculdade. É passar a vida correndo em círculos, como aquele ratinho que vocês viram lá no início. Eu estou aqui para dizer para vocês que isso está errado, que esse não é o único caminho para você fazer valer a pena o seu diploma, seu esforço e para você realizar seu sonho de atuar no mercado ambiental, conquistar sua independência atuando na área que você gosta e que você passou anos estudando. Existe um outro caminho e é a minha missão nesse evento é te mostrar esse caminho. Você sabe por que esse programa gera tantos resultados positivos na minha carreira ambiental e na carreira ambiental dos meus alunos? Porque esse método foca em 3 pilares. E para explicar para vocês esses pilares, eu vou pegar o Flipchart agora para a gente conversar sobre isso. Esse programa que eu estou explicando para vocês nesse evento aqui, ele só dá certo porque ele conta com 3
pilares, que são a base que faz esse método que eu estou apresentando para vocês, que eu vou apresentar para vocês durante essa semana aqui, esse evento, que faz com que esse método dê certo. Então, o primeiro é a base de conhecimento prático. O que é essa base de conhecimento prático? A base de conhecimento prático, basicamente, é você saber pegar todo esse conhecimento que você adquiriu na faculdade, esse pacote teórico de conteúdo pesado que você deve ter consumido durante anos aí, e saber transformar esse conteúdo em instrumento prático, aplicar, saber como é que aplica isso, tá? Por exemplo, como é que funciona o mercado de serviços ambientais na prática? Quais são os trabalhos que você pode estar executando aí na sua cidade? Quem são os empreendedores que precisam de você? Quais são os relatórios, os estudos? Como é que funciona, por exemplo, um licenciamento ambiental na prática? Isso é conhecimento prático. É justamente saber a prática, saber aplicar, saber o que fazer realmente na prática. E um dos principais pilares desse método é justamente isso. É você ter essa habilidade, porque é essa habilidade que vai fazer você destravar para o mercado ambiental, que vai fazer você ter um estalo aí de insight para você saber o que fazer no mercado ambiental. E esse é o primeiro e principal pilar, mas não é só esse, a gente tem um segundo pilar aqui extremamente importante também, que é o modelo simplificado de negócio. O que é esse modelo simplificado de negócio? Quando a gente pensa, por exemplo, em abrir uma consultoria ambiental, em começar um negócio ambiental, já começa um monte de complicação na nossa cabeça, não é verdade? Eu, quando era recém-formado, por exemplo, alguns anos atrás, eu pensava o seguinte, para abrir um negócio eu vou precisar, primeiro, abrir um escritório, depois abrir um CNPJ, depois contratar uma equipe, depois comprar uns equipamentos, um drone, um GPS. Eu pensava assim. Aí sabe o que eu pensava quando eu tinha essa ideia? Velho, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho como investir nisso, tá? E é aqui que entra, o modelo simplificado de negócio. Porque na época que eu pensava assim, lá em 2014, foi também na época que eu comecei a estagiar. E quando eu fui para a entrevista, eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Eu me lembro que quando eu fui para a entrevista desse estágio, o que eu vi, assim, desmistificou tudo isso, que precisa de escritório, precisa de dinheiro, precisa de equipamento. Porque o que eu vi lá foi o seguinte, foi uma sala que não é maior do que essa sala que você está me assistindo agora, pode ter certeza disso, tá bom? Com umas mesas, um computador, e era isso que eles faziam, e acesso à internet. Você tem uma ideia, não tinha nenhum carro, e era uma empresa que faturava, era uma empresa que tinha receita, que tinha cliente, que já estava no mercado, se eu não me engano, há uns 4 anos no mercado, e eles não precisavam de mais daquilo. Então eu pensei, velho, se com isso aqui dá para fazer esse tanto de resultado, faturamento, por que eu vou precisar de tudo isso? Por que eu vou precisar de um escritório? E aí eu comecei a entender que na verdade não é bem assim na prática. Na verdade não precisa ter tudo isso. E hoje, falando com sinceridade para vocês aqui mesmo, quem acompanha sabe, eu não preciso de mais de um celular, de um computador, acesso à internet para realizar a maioria dos meus trabalhos e faturar o que eu faturo na minha consultoria, em torno de 30 mil reais por mês. Porque realmente não precisa, beleza? Então, esse é o segundo pilar, modelo simplificado. É assim que você consegue destravar essa ponte, mesmo sem ter grana para investir em escritório, investir em equipamento, mesmo sem você precisar ter equipe, contratar equipe. Quando eu preciso de alguém para fazer um trabalho para mim, sabe o que eu faço? Eu faço parcerias. Eu convido profissionais de outras formações. E sabe quem é que paga essa conta? Quem é que vai pagar? Não sou eu que pago. Quem paga é o empreendedor, é o cliente, é o cara que está precisando daquele serviço. Tá? Então esse é o modelo simplificado de negócio. É você, seu computador, acesso à internet, um celular e você no mercado ambiental faturando com isso. Beleza? Então esse é o segundo pilar, modelo simplificado de negócio. O terceiro pilar é oportunidades infinitas. Vem cá, você já pensou que a falta de demandas, a falta de oportunidades, talvez seja algo que esteja te barrando, te travando na hora de entrar no mercado ambiental? Você já pensou isso? Provavelmente já. E esse pilar aqui, é o que faz isso ser irrelevante para você. Porque falta de oportunidades é mais um mito. Mais um mito que a gente
alimenta durante a faculdade, porque a gente passa anos escutando que só existe um caminho convencional. E aí, para fugir de outros caminhos, a gente faz um mestrado, a gente faz e fica nessa corrida de rato que eu expliquei para vocês. Então isso aqui, ó, é um dos pilares mais importantes, oportunidades infinitas. É você fazer uma escolha de uma área de atuação que te dê a possibilidade de atuar na sua cidade, sem você precisar nem sair da sua cidade, independente se seja uma cidade pequena. E durante esse evento, galera, durante esse evento, eu vou provar para vocês, como é que se aplica isso aqui. Como é que você aplica isso que você, independente da sua cidade, independente de qual formação você esteja tendo aí, esteja terminando ou já esteja concluído, eu vou provar para vocês como é que se aplica isso aqui. E você consegue destravar essa ponte que está te afastando do mercado ambiental. Com esses 3 pilares, simples e prático. Beleza? Nessa aula eu te mostrei o principal erro que você não deve cometer e a forma correta para você destravar e dominar essa ponte entre a faculdade e o mercado ambiental. E na próxima aula eu vou te ensinar como você pode começar do zero, o início da ponte, quais são os 3 passos que vão te levar ao início da sua carreira ambiental. Sabe o que diferencia as pessoas que têm resultado no mercado ambiental das que não têm? A diferença é que essas pessoas decidiram que a partir de hoje vão focar 100% em aprender conteúdo prático, aprender com quem faz e não com quem só ensina. Eles possuem um método, um mapa, o passo a passo, testado e comprovado pelo mercado ambiental, e é por isso que eles estão conseguindo. E é isso que vai fazer você conseguir também. E é exatamente isso que eu vou trazer para vocês hoje. Hoje vocês vão aprender como começar do zero. Os 3 passos para iniciar a sua carreira ambiental. Bora lá que agora a gente vai para a prática. Galera, então é o seguinte, ó, o primeiro passo que você tem que dar, o seu primeiro desafio para destravar essa ponte e entrar no mercado ambiental é definir o seu nicho e subnicho. Lai, o que é nicho e subnicho? Vou simplificar aqui para vocês. É o seguinte, escolher um nicho e subnicho é você definir onde exatamente você vai atuar. Porque você imagina só, o mercado ambiental é extremamente multidisciplinar. Tem muita coisa, muita área para se fazer. Você que tá me escutando agora, se você for biólogo, geógrafo, engenheiro ambiental, engenheiro de Minas, eu tenho certeza que você pode listar pelo menos 10 áreas em que você podia estar atuando na sua formação. Então é muito diverso. E quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada direito, velho. Você imagina só, já tentou fazer tudo, você não consegue fazer tudo bem feito. E fazer um trabalho eficiente é algo essencial, é algo obrigatório se você quer ter sucesso na sua carreira profissional. Então é o seguinte, ó, escolher um nicho, subnicho, é dizer o seguinte, eu vou atuar especificamente nessa área. Mas já pensou que esse desafio é um desafio muito complicado para quem está se formando agora, para quem é recém-formado? Porque a gente não entende sobre isso durante a faculdade, a gente não tem essa discussão na faculdade, não é verdade? Então é o seguinte, para te ajudar com isso, porque eu estou aqui para te ajudar, então para te ajudar com isso, eu vou dar uma recomendação baseada na minha experiência, baseada nesses 6 anos que eu estou no mercado ambiental. E a minha recomendação é a consultoria ambiental especializada em licenciamento ambiental. Então vamos lá, ó, nicho, subnicho. Consultoria ambiental é o nicho, porque ser consultor ambiental é muito amplo. Tá? Você pode ser consultor ambiental da área jurídica, eu posso ser consultor ambiental da área de saneamento, eu posso ser consultor ambiental da área de fauna e flora, eu posso ser consultor ambiental da área específica de engenharia florestal, da parte de manejo florestal, da parte de geologia. Tem várias atuações, a consultoria ambiental é muito diversa. Então a gente precisa funilar mais ainda isso, a gente precisa ser mais específico se a gente quiser realmente fazer um trabalho bem feito, focar numa só coisa, numa só atividade. E aqui está a minha sugestão, subnicho, licenciamento ambiental. Aí você vem uma pergunta, mas por que, dentre todas as possibilidades de se atuar na consultoria ambiental, por que você está vindo aqui me recomendar o licenciamento? E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Eu trouxe aqui 3 motivos. Existem inúmeros, vários motivos para eu recomendar isso para você, mas eu trouxe 3 agora para a gente discutir, tá bom? E o primeiro é a demanda ambiental
infinita, cara, infinita. A gente falou na aula passada que um dos obstáculos é a questão da demanda. Às vezes a gente acha que não tem demanda. E esse nicho e subnicho aqui anula totalmente essa possibilidade de você não ter demanda. Porque quando você escolhe o nicho e subnicho da consultoria de licenciamento, para quem você vai prestar esse serviço? Quem é que pode te pagar para você prestar esse serviço? São empreendimentos licenciáveis. E a grande maioria, eu diria que 95% das atividades que são essenciais para qualquer cidade, qualquer município, independente se é cidade pequena ou grande ou média, tem empreendimento licenciável. São empreendimentos licenciáveis. E eu vou dizer para vocês aqui alguns exemplos. Lava Jato, oficinas de funilaria e pintura, indústrias, extração mineral, loteamentos. São vários exemplos. Postos de combustível. Eu tenho certeza que você conhece todos esses empreendimentos. Eu não falei nem 5% dos que são licenciáveis, que talvez você conhece, panificadoras. Okay? Então são empreendimentos, são infinitas oportunidades, porque esses empreendimentos que eu estou falando para você aqui precisam do serviço de um consultor ambiental especialista em licenciamento. Eles precisam todos os dias desses profissionais. E são para esses empreendimentos que eu ofereço meus serviços, que eu presto os meus serviços. Então, os meus resultados na consultoria ambiental é prestando serviço para esses empreendimentos que eu citei para você agora. Não são mega indústrias, mega empresas, empresas que vêm do outro lado do Brasil, de outros locais. São empreendimentos que estão na minha cidade, que está na esquina da minha casa. Eu tenho um cliente que está na esquina da minha casa. Então, é 100% demandas infinitas. E esse é o primeiro ponto aqui. Porque falta de demandas não vai ser mais um empecilho para você, porque existe muita demanda. Aí você pode perguntar, Lion, mas esse mercado não está saturado? Será que esse mercado está saturado? Eu vejo que tem muito profissional da área ambiental aqui na minha cidade, tem muita gente atuando. Cara, e realmente é verdade, tá? É verdade. Em todas as áreas que você for ver, você vai ter concorrência, você vai ter muita gente atuando. Mas sabe o que é interessante nessa área específica aqui que eu estou trazendo para vocês? É porque se conta nos dedos de uma mão os profissionais que são realmente bons, os profissionais que fazem um trabalho bem feito, que entregam o resultado que é para entregar, que é o que vocês vão aprender, beleza? Então, mesmo estando saturado, está saturado de profissionais que não entregam um bom resultado. E esse é só um dos pontos. O segundo ponto sobre essa questão de você achar que está saturado é o seguinte: todos os dias uma empresa nova abre praticamente. Todos os dias abre uma panificadora nova, abre um lava-jato novo, abre um posto de combustível novo. Então, ó, meu faturamento de mais ou menos 30 mil reais por mês, eu não consigo pegar nem 10% das oportunidades que estão na minha cidade. Eu moro numa cidade pequena, uma cidade relativamente pequena. Então, não existe profissionais suficientes para abraçar toda a demanda que tem numa cidade pequena, média e principalmente uma cidade grande. Então, essa situação, essa questão de estar saturado, cara, isso é outro mito. Isso é outro mito. Tem muitas oportunidades. Aí você pode perguntar também sobre a pandemia. A gente não pode deixar de pensar nisso, né? E aqui tem outro grande motivo para eu recomendar isso aqui para vocês. Porque esses empreendimentos, a grande maioria deles, são empreendimentos essenciais. Eles continuaram operando. Então, ó, na minha empresa, por exemplo, no meu negócio de consultoria ambiental, a gente não teve problema com a pandemia. A gente teve, abertura de novos projetos, de novos contratos, e quem acompanha sabe disso, porque a gente foi um crescimento em alguns setores durante a pandemia. Setores que continuaram operando, indústria, panificador, indústria de alimentos, farmácia de manipulação, é um empreendimento licenciável, e eles continuaram operando. Então, se eles continuaram operando, eles precisam do nosso serviço ambiental. Eles precisam do nosso trabalho todo dia. Então aí mais um motivo, não tem pandemia, não tem mercado saturado e nem tem falta de oportunidades para vocês atuarem dentro da cidade de vocês. E esse é só o primeiro motivo que eu recomendo a consultoria ambiental de licenciamento como esse primeiro desafio para vocês. Mas eu tenho outro aqui para a gente discutir, eu tenho mais dois. O segundo é a multidisciplinaridade.
O que eu quero dizer com multidisciplinaridade? Eu quero dizer o seguinte, independente da formação que você que está me escutando tenha, se é biólogo, enfim, independente da formação, você tem espaço na consultoria ambiental de licenciamento, porque é multidisciplinar. Eu, por exemplo, sou engenheiro ambiental e eu não consigo licenciar um lava-jato, por exemplo, se eu não tiver parcerias. Se eu não fizer parceria com outros profissionais. Então, é um mercado que consegue abraçar diversas formações. Não é um mercado que só o engenheiro ambiental atua, não é um mercado que só o biólogo atua, por exemplo. É um mercado multidisciplinar. E essa multidisciplinaridade abre outra grande vantagem, que é a necessidade de parcerias. Você consegue fazer parcerias, você consegue fazer network, você consegue conhecer pessoas que estão no mercado, pessoas que já estão gerando resultado e você consegue gerar resultado com essa parceria. Você consegue abrir seu leque de network, isso é muito bom. Está intrínseco a essa atividade, porque você consegue, você pode fazer isso. Então isso aqui é um dos grandes benefícios aqui, ó, vantagens da consultoria ambiental de licenciamento, a multidisciplinaridade. E o terceiro é o seguinte, os empreendimentos que precisam do nosso serviço são empreendimentos extremamente acessíveis a nós. Não são empreendimentos que a gente precisa viajar, a gente escutou muito, né? Para você atuar no mercado ambiental, você tem que ir para outro local, para outra cidade, você tem que estar disponível para viajar sempre. Eu achava isso também, mas olha, são extremamente acessíveis. Inclusive, vai rodar uma pesquisa aí na tela para vocês. Tem uma pesquisa que diz que, é uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 90%, galera, ó, 90% do licenciamento ambiental, dos processos de licenciamento ambiental são feitos pelos estados. E o que é que isso quer dizer? Que 90% dos processos de licenciamento ambiental são empreendimentos que estão aí na sua cidade. São empreendimentos de impacto local e regional. Não são as mega obras, as mega empresas, as grandes indústrias. São as pequenas empresas que estão toda hora entrando com o processo de licenciamento. Tá rodando umas pesquisas para vocês aqui como prova disso. Então aqui, ó, esses três motivos aqui, ó, já fundamentam essa recomendação que eu estou dando para vocês. Então eu estou te ajudando agora a vencer o primeiro desafio para você destravar essa ponte do mercado ambiental. Então esse é o seu primeiro passo. Então agora, ó, vou mostrar para vocês qual é o segundo passo. O segundo passo também é extremamente importante. O segundo passo é você entender o porquê que esses empreendimentos que eu citei para vocês no passo 1 precisam de você. Por que que eles precisam de você? Tá? A gente às vezes acha, mas tá bom, beleza, mas o que que eu vou fazer? Por que que eles procuram o nosso serviço? O que realmente eu vou fazer? Então você precisa estar presente para isso. Então eu separei aqui para vocês os 4 principais porquês que fundamentam a necessidade do seu serviço para os empreendedores. O primeiro é segurança. Tá, segurança de quê? Segurança de multa, penalização, denúncias, fiscalização. Os empreendedores querem ter isso aqui. Eles precisam ter isso aqui. Você imagina só, um posto de combustível, o cara investe milhões lá. Será que ele vai deixar o empreendimento dele à mercê de uma denúncia, de uma fiscalização? Então os empreendedores, eles buscam ter essa segurança para poder trabalhar de forma tranquila, trabalhar de forma sem estar preocupado com um concorrente denunciar, com ter uma multa, uma penalização, de sofrer uma fiscalização e ter que parar o empreendimento dele. Tá? Então esse aqui é um dos principais porquês. Por que precisa de você? Porque quer ter segurança. Porque não quer ter dor de cabeça com penalização. Mas muita gente fala, não, mas na minha cidade não tem fiscalização. Na minha cidade a fiscalização é muito pequena. E sobre isso eu tenho 2 coisas para te falar. A primeira é que hoje não é necessário, na maioria dos casos, um fiscal ir até o empreendimento. Hoje a gente tem sistema eletrônico de fiscalização que, quando um relatório não é apresentado na data X, no prazo X, o que acontece? Multa automática. Então o fiscal não precisa. Está passando aqui umas notícias para vocês verem isso. O fiscal não precisa ir até o empreendimento. Então isso é mais um alerta que faz com que os empreendedores
precisem de um trabalho de consultoria, de acompanhamento, para que não tenha pendências, não tenha problemas nos seus empreendimentos. Tá, e a segunda coisa sobre a questão de fiscalização que você está falando é que a fiscalização, o medo de multa, esse problema aqui, ó, não é o único motivo que faz os empreendedores precisarem de você. Tem outro motivo interessante também, que é oportunidade de crescimento. Praticamente todas as semanas eu recebo mensagens de empresários, de empreendedores, me pedindo para eu enviar as licenças ambientais dos meus clientes. Por que eles fazem isso? Porque a licença ambiental dos meus clientes, dos empreendedores que eu presto consultoria, são essenciais para que esses empreendedores que são os meus clientes possam participar de licitação, para que possam participar de processos de venda da sua matéria-prima. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho clientes da área de extração mineral. Muitas vezes eu recebi e-mails, recebi ligação de grandes depósitos e grandes construções civis me pedindo para mandar a licença dele para que ele possa estar lá na lista de fornecedores daquela empresa. Então, se o meu cliente, por exemplo, ele não tivesse a licença, ele não poderia vender sua matéria-prima para as grandes construções, para os grandes depósitos. A mesma coisa acontece com posto de combustível, a mesma coisa acontece com a grande maioria das empresas, das indústrias. Então, não ter a licença ambiental faz com que ele não possa aproveitar as oportunidades que ele tem de crescer como empresa. Uma empresa de extração mineral sem licença, ela não consegue vender sua matéria-prima para grandes construções, para grandes depósitos. Vai ficar ali parado, isolado, sem conseguir crescer. Então, oportunidade de crescimento também é um dos grandes motivos que os empreendedores precisam do nosso serviço, para que eles possam crescer sem limitação. Entendeu? Então, não é só fiscalização, também tem oportunidade de crescimento. Outro motivo, economia. Eu vou até te contar uma história para poder representar isso aqui. Uma vez eu fiz um licenciamento de um lava-jato e no licenciamento ambiental a gente fez um trabalho de reuso do efluente, daquela água que está toda hora sendo usada no lava-jato. E nesse reuso ele economizou mais de 20% da conta de água dele. Então ele disse, pô cara, eu consegui economizar aqui muito com o licenciamento ambiental. Indústrias. Quando a gente aplica os estudos e os projetos ambientais que são solicitados no licenciamento dentro de indústria, a gente consegue ver resultados de economia de recursos, economia de matéria-prima, economia de energia, economia no uso de recursos naturais. E isso tem muito benefício na hora de pagar a conta no final do mês para esses empreendedores. Então é uma oportunidade de eles economizarem recursos, matéria-prima, contas, despesas que antes eles tinham que agora eles não têm mais. E aí eles podem investir mais na empresa deles. Porque teve um trabalho de consultoria especializada nos projetos de licenciamento, na execução disso. Tá? E é isso que eu faço todos os dias para os empreendedores, beleza? Então aqui é mais um motivo. E o último motivo que eu trouxe para vocês, muito importante também, é a vantagem competitiva. Quando a gente tem vários empreendimentos se licenciando, a população, o público-alvo, os clientes dessas empresas tendem a estar frequentando ambientes que tenham devidamente licenciados. Porque a licença ambiental, ela só é a capa do que envolve realmente esse tema aqui, ó, da vantagem competitiva. Porque a licença ambiental, quando você executa os trabalhos, a gente tem um ambiente mais saudável, um ambiente mais limpo dentro das empresas. E o público-alvo está sendo cada vez mais exigente quanto aos serviços que ele recebe. Os lava-jatos hoje, que são licenciados, têm muito mais vantagem competitiva do que os lava-jatos que não são licenciados. Porque você tem um mecanismo de reuso, você tem um respeito ao meio ambiente e o empreendedor ele publica isso, ele faz questão de publicar isso, porque isso traz vantagem. Eu recebi uma mensagem de um cliente alguns meses atrás, dizendo o seguinte, olha, os negócios aqui da minha empresa triplicaram depois que a gente fez o licenciamento ambiental. Porque isso é verdade, hoje em dia as pessoas valorizam isso, as pessoas estão valorizando o respeito ao meio ambiente, o respeito à sociedade, e tem todo o trabalho interno dentro das empresas. Então aqui, ó, é um dos motivos também. Então separei aqui 4 porquês. Quer que você entenda que entender isso aqui
já coloca você na frente de muitos dos seus concorrentes. Entender isso aqui, poucas pessoas entendem isso aqui. Tá? Poucas pessoas entendem. Então o fato de você entender isso aqui, você já começa acertando. Você já começa na frente de muitos outros concorrentes seus. Mas o seguinte, para poder deixar isso aqui mais fixo na cabeça de vocês ainda, para que esse conceito aqui dos 4 porquês, eles criem raízes na cabeça de vocês, eu trouxe aqui alguns depoimentos, trouxe aqui 3 depoimentos de clientes, que para vocês verem da boca deles, ouvirem da boca deles, isso aqui sendo aplicado na prática. O que eles acham do serviço de consultoria ambiental, de licenciamento que eles recebem. Então dá só uma olhada. Meu nome é Gustavo Bezerra, a nossa empresa MAC Mineração. Nós atuamos no ramo de extração de areia, aqui na região do Cariri. Conheci o trabalho da Lion já tem um bom tempo, já tem por volta de uns 5 anos, na época que ele fazia engenharia ambiental. Então, ele, quando se formou, me fez um convite para ser parceiro dele nessa consultoria ambiental. E hoje nós trabalhamos juntos, né? Eu na parte da mineração e ele na parte da engenharia ambiental, prestando serviço. A importância é ter uma grande responsabilidade, porque eu acho que como o mundo se torna mais preocupado nesse quesito, ter uma empresa de exploração e ter a sustentabilidade ambiental, ter a responsabilidade, eu acho que gera uma importância gigantesca de você aliar um crescimento, um trabalho sustentável. O Lion deixa aqui sempre um bom treinamento até para os meus funcionários, né? Ele deixa bem claro como é que cada um vai gerir uma determinada situação, né? E com isso trouxe até economias, prejuízos ambientais que nós deixamos de ter. Tínhamos no passado e hoje a gente foi muito bem orientado, somos muito bem orientados para que isso não aconteça, sempre tendo bom desenvolvimento sustentável. Bom, definir como compromisso ambiental. Essa é a palavra que, fazendo análise de todos esses quesitos, eu defino a Lion Consultoria Ambiental como compromisso ambiental. Meu nome é Alan Johnny, mais conhecido como Alan Martelinho de Ouro. A minha empresa é Alan Martelinho de Ouro e ela segue no segmento de funilaria, pintura, desamassamento sem pintura, certo? E alguns outros serviços que incrementam esse segmento. Eu conheci o trabalho da Lion através de pesquisa. Minha empresa estava precisando dessa consultoria ambiental, no qual eu acho muito importante, e fui muito feliz em achar a Lion. Todo funcionário meu, eles sabem onde deve colocar os resíduos, sabem onde deve não colocar, certo? Hoje a gente recicla quase 80% ou 90% do nosso material que a gente usa, então laboratório de tinta, então a gente recicla lata, a gente recicla estopa, a gente recicla tudo que puder para prejudicar menos o possível o meio ambiente. Uma empresa que ela se preocupa com o meio ambiente, ela está se preocupando com si próprio. Está se preocupando com si próprio. Para mim, o meio ambiente, a natureza, quanto menos poluir, se torna mais fácil. Lava Jato Expresso, e meu nome é Pedro Carlos. O Lion já era meu cliente aqui, ele já lavava carro comigo, quando eu estava ainda começando a querer regular aqui. Depois que tivemos uma reunião na Leão Sampaio, não só eu, como todos os donos de Lava Jato, aí deram um prazo para a gente fazer, só que depois eu saí do grupo, porque o Lion me aconselhou a fazer aqui, facilitou muita coisa para mim, porque ele sabe o que faz no serviço dele, e a gente conseguiu legalizar. Hoje você trabalha com segurança, não tem mais aquele medo. Aqui teve um tempo, uma semana, por exemplo, que tinha a semana que vinha 2 viaturas do meio ambiente, quando não era meio ambiente era Maju, sabe? Hoje não, hoje já acabou. Hoje, graças a Deus, está tudo tranquilo. Com certeza, não só para o meu bem-estar, como também para a vizinhança, porque eles às vezes se sentiam um pouco perturbados por causa do produto, que às vezes a gente usa indevidamente e a medida não adequada, sabe? E depois que veio a fiscalização, que a gente trabalhou tudo na medida exata, a Maju veio e passa a medida do produto que é para ser usado, tudo isso contribui, quer dizer, você fica em paz com a vizinhança, fica em paz com a fiscalização, o serviço sai melhor, porque você trabalha mais tranquilo, foi muito bom. Lá é responsável,
é um cara que você pode confiar a sua papelada na mão dele. E eu quero deixar uma coisa aqui, Carlos, que eu não estou ganhando nada para fazer isso, não. Eu estou falando dele porque ele faz o serviço dele com responsabilidade. Ele não me deu um pingo de dor de cabeça. Pegou e me entregou, a prova está ali fora, que é a prata. Então, ó, eu trouxe 3 exemplos bem comuns. Oficina, funilaria e pintura, lava-jato, extração mineral. E vocês conseguiram ouvir deles um pouco de cada um desses porquês aqui, não é verdade? E é isso que vocês podem estar oferecendo na cidade de vocês também. É justamente por isso que eu faturo o que eu faturo na minha consultoria. Não tem segredo, tá? É entender isso aqui, beleza? Mas agora a gente vai partir para o terceiro passo. Nosso terceiro passo para começar a destravar essa ponte para você entrar no mercado ambiental, que é você entender quem são seus possíveis clientes. Quem são? Aí você diz, mas lá no primeiro passo você já mostrou que é posto de combustível, que é lava-jato, que é oficina. Beleza, mas quando a gente fala isso, lá no primeiro passo, a gente está tudo ainda na cabeça, né? Quando eu falo conhecer seus possíveis clientes, é você saber o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, beleza? É você colocar isso dentro de um plano mais material, para você ver, um plano mais prático. E para isso, você vai precisar fazer uma lista. E esse vai ser o nosso exercício prático de hoje. Eu vou deixar vocês com esse exercício prático de fazer uma lista prática, material, dos empreendedores que podem ser seus clientes, que podem estar pagando para você fazer serviços para eles. E eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer isso. Existem 2 formas básicas para você construir uma lista de possíveis clientes dentro da sua cidade. Você tem um método direto e você tem um método indireto. Como é que funciona esse método direto? O método direto é mais empírico, tá? Como é que funciona? É você ir buscando isso dentro da sua cidade. Por exemplo, eu tenho certeza que na sua rota, da sua casa até a sua faculdade, na época que você está estudando, da sua casa até o local que você trabalha, que você vai, você encontra vários dos empreendimentos que eu citei aqui lá no início, no primeiro passo. Vários. E muitos desses empreendimentos você tem placa lá na frente com o CNPJ da empresa, não é verdade? Com endereço, às vezes até tem um telefone. Hoje a gente passa num empreendimento, ainda mais nessa pandemia aí que isso estourou mesmo, que o acesso tem que estar mais facilitado dos clientes para esses empreendedores, você consegue identificar informações com muita facilidade dessas empresas. Então, ó, passa num posto de combustível, olha o CNPJ, anota esse CNPJ, anota o endereço, pode ser um possível cliente seu na sua cidade, beleza? Uma das formas que eu fiz para fazer esse método direto de lista, eu passava nos postos, falava com o frentista e pedia o telefone do gerente. Eu fazia isso com todos os postos, que eu fazia uma rota, dimensionava uma rota e fazia isso. Pegava uma lista, imprimia e anotava. Tá aqui, ó, lista de possíveis clientes. Você pode fazer isso agora mesmo, terminando essa aula você já pode fazer isso. Hoje, amanhã você já pode fazer isso, ó, método direto. Você vai até o cliente, você vê e anota isso. Só que essa não é a única forma, você também tem um método indireto. E o método indireto, você usa recursos digitais, você usa a internet para poder construir essa lista. Se você colocar no Google agora, posto de combustível e o nome da sua cidade, você vai ter muitos resultados. Mas você não vai fazer só na sua cidade, você faz na cidade vizinha, você faz na região ali que você tem acesso, que você pode ir até esse local. E aí você começa a construir a sua lista. Não só com posto de combustível, estou dando um exemplo que é muito comum, mas com lava-jato, com oficina, com indústrias, com panificadoras, com vários outros empreendimentos. Eu tenho certeza que tem muito empreendimento desse na sua cidade. Então, como é que não tem demanda? Hoje, eu te ensinei os 3 passos para você entrar no mercado ambiental, você começar a destravar essa ponte. E na próxima aula, eu vou te falar como você pode transformar essa lista que você aprendeu a fazer hoje em clientes e nos seus primeiros trabalhos. E é o seguinte, antes da gente entrar nesse tema, eu preciso dar um alerta para vocês sobre isso. A maioria dos profissionais recém-formados, na tentativa de prospectar seus primeiros trabalhos, seus primeiros clientes, acabam utilizando o método convencional,
saem simplesmente batendo porta em porta nos empreendimentos, tentando vender seus serviços ambientais. Essa não é a forma mais estratégica para você conseguir captar seus primeiros clientes. Sabe por quê? Porque anota aí que essa é importante. Toda vez que a primeira impressão que você causar no seu potencial cliente for a de um vendedor, as chances são que você vai receber um não. E isso acontece porque a nossa cabeça já está quase que condicionada a dizer não para alguém que só quer nos vender alguma coisa. Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas pensa quando você está no centro movimentado da sua cidade, aí na época sem excesso de pandemia. Muitos vendedores ficam na porta das lojas tentando te empurrar para dentro e você diz não, muitas vezes sem nem saber o que tem dentro da loja. Simplesmente porque você sabe que o cara está querendo te vender. Isso acontece muito. Então a mesma coisa acontece quando você sai simplesmente batendo porta em porta. Tende a não funcionar. A mensagem que você tem que passar para os seus clientes na prospecção são eles que precisam de você e não você que precisa deles. E está aí mais um motivo que esse método convencional tende a não funcionar. Porque quando você chega simplesmente de surpresa no empreendimento e tenta vender seus serviços de qualquer jeito, a mensagem que fica no empreendedor é que você precisa dele e não ele precisa de você. Aí você me pergunta, Lion, tudo bem, mas como é que eu faço isso? E é isso que eu vou te explicar agora. Vamos lá, existem basicamente dois tipos de prospecção, ou seja, formas de você levar o seu negócio, levar o seu trabalho, levar a sua solução até aqueles potenciais clientes daquela lista que você fez na aula passada. E esses dois tipos são prospecção ativa e prospecção passiva. O que é essa prospecção ativa, por exemplo? Na prospecção ativa, basicamente, é você que vai até o seu cliente. Ou seja, você tem aquela lista, tem um número, tem um endereço, e você vai até ele no intuito de oferecer sua solução, conversar com ele sobre a possibilidade de uma proposta. Mas como é que funciona essa prospecção ativa? Você tem três formas de fazer essa prospecção ativa. Através de meio digital, através de ligação e através de forma mais presencial, de forma mais direta. Como é que funcionaria essa forma digital? Poderia ser através do WhatsApp, muito comum. Poderia ser através do Instagram, redes sociais, Instagram, LinkedIn, tá? Então, basicamente, a gente poderia usar aqui, ó, esses três exemplos básicos de como você poderia fazer aí, ó, uma prospecção ativa através do meio digital. Por exemplo, você passa num lava-jato, e aí você passou por aquele lava-jato, tem uma placa lá com o telefone, é bem comum que isso aconteça com o WhatsApp, e aí você não viu, por exemplo, uma placa de um licenciamento ambiental. Quando você passa por um empreendimento que é licenciável, como por exemplo o lava-jato, e ele não tem uma placa de uma licença ambiental, você já pode pressupor que aquele empreendimento não tem licença ambiental. Você pode pressupor isso, tá? Então você pegou o WhatsApp do cara e disse assim, olha, tudo bom? Eu sou o Christian e eu tô te mandando essa mensagem porque o meu trabalho é fazer com que empreendedores como você tenham segurança nos seus empreendimentos. Eu passei no seu empreendimento e vi que você não tinha uma placa de licenciamento. Eu queria saber se você está tendo alguma dificuldade em adquirir sua licença ambiental. Pergunta, espera ele responder. O que foi que você fez agora? Você fez uma prospecção ativa utilizando o meio digital de WhatsApp. Extremamente prático, extremamente comum e direto ao ponto, beleza? Da mesma forma com mensagem no Instagram, por exemplo. Você pode pesquisar no Instagram posto de combustível na sua cidade, lava-jato, oficina na sua cidade, e você pode mandar uma mensagem com esse mesmo contexto do WhatsApp para esses empreendedores. E aí, caso eles venham a se conectar com o que você está falando, que é o que geralmente acontece, eles vão te responder da mesma forma o LinkedIn e outras redes sociais que tem por aí. Então, prospecção ativa, você foi até o cliente usando o meio digital, essa é uma das formas. Mas a gente tem outra forma também de prospecção ativa, através de ligação, técnica de cold call. Você pega o telefone desse potencial cliente que você fez a lista, que eu te ensinei a fazer na aula passada, e liga para ele, transmitindo uma mensagem como essa que eu falei para vocês no WhatsApp. Então é uma forma também de você prospectar de forma ativa através de ligação. E também nós temos outra aqui, presencial. Você pode também ir
até o empreendedor de forma presencial, você pode fazer uma visita. Embora eu não aconselhe muito, porque quando você vai aleatoriamente, você tem um risco muito grande de da pessoa que toma a decisão não estar lá, e se ele estiver, ele pode não ter tempo para te atender, mas também é uma possibilidade. Uma vez eu fiz um tipo de prospecção dessa, foi quase que involuntário. Na verdade, eu fui a uma farmácia de manipulação para pegar um medicamento e quando eu entrei, eu vi que a placa da licença ambiental dele estava vencida. Então eu apenas conversei com a pessoa que me atendeu e disse, olha, eu estou vendo aqui que a sua placa está vencida. E eu estou te falando isso porque eu ajudo empreendedores como você a resolver esse tipo de situação, a ter segurança, não ter problema com licença. Você está tendo algum problema para renovar essa licença? Foi apenas isso que eu falei e isso gerou uma conversa e aí a gente fechou um contrato para renovar essa licença. Então, presencial através de visita, tá? Então, você tem essas 3 formas de transformar aquela lista que vocês aprenderam a fazer na aula passada em clientes através de técnicas de prospecção ativa, onde você vai até seu cliente. Mas essa não é a única forma. A gente tem uma segunda forma também, que é a prospecção passiva. Na prospecção passiva, é o cliente que vai até você. Cliente que vai até você. E eu destaquei aqui, ó, uma forma, que é a principal, existem várias, onde você pode fazer esse tipo de prospecção, que é através de estratégias de marketing digital, utilizando as redes sociais, utilizando, por exemplo, anúncios no Google. Como assim anúncios no Google? Você sabia que nesse momento agora tem centenas de empreendedores procurando pelo seu serviço ambiental, procurando por soluções ambientais que você pode oferecer na sua região no Google, que é a maior ferramenta de busca do mundo. Você sabia disso? Pois se você não sabia agora, você sabe, porque tem muito empreendedor que procura serviço ambiental no Google, tem muito empreendedor que procura licenciamento ambiental, empresa de consultoria ambiental, empresa de licenciamento ambiental no Google. E lá você tem como colocar o seu negócio como resultado dessas buscas, através de um link que vai te direcionar para o teu site, de uma forma bem prática. Você pode fazer isso e captar de forma passiva, porque foi o cliente, foi o empreendedor que foi buscar no Google a sua solução, e você pode ser encontrado por esses empreendedores. A outra forma aqui é através de posicionamento nas redes sociais. Hoje, o uso do digital está explodindo como nunca teve aqui no Brasil, ainda mais nessa pandemia. Hoje todos os empreendedores estão conectados. É fácil de você perceber isso. Você olha para o lado, as pessoas estão olhando o telefone, a pessoa está dirigindo às vezes, está distraída no telefone. Então as pessoas hoje estão muito ligadas no digital. E as chances são que seus potenciais clientes, os empreendedores que você pode estar prestando serviço, que podem te pagar para você prestar serviços ambientais de licenciamento para eles, também estão nas redes sociais. Então você pode fazer estratégias de posicionamento, estratégias corretas de postagens inteligentes para atrair esses potenciais clientes, usando os 4 porquês que eu te ensinei na aula passada, os 4 porquês dos empreendedores te procurarem para prestar serviços ambientais, os 4 porquês do que eles precisam de você. Então você pode também fazer isso e você está fazendo aí um marketing digital, uma prospecção passiva. Mas tem outra forma também, que eu vou colocar aqui, que é através de indicação. Indicação também é uma forma de prospecção passiva, porque aí um empreendedor que você prestou um serviço, um cliente seu que ficou satisfeito com o seu trabalho, tá? Ele indica você para outro empreendedor. Aí esse empreendedor vai até você. Mas para que você use essa forma aqui da indicação, você tem que primeiro já ter conquistado aí os seus primeiros trabalhos, os seus primeiros clientes, para que você possa oferecer o melhor resultado para eles. Lembra da base de conhecimento prático, primeiro passo? Aí isso vai te permitir te dar um melhor resultado. E aí ele, satisfeito com o seu trabalho, feliz com o seu trabalho, vai te indicar para outros empreendedores. E aí você vai receber novos clientes através dessa indicação. Mas o principal, nesse começo, nesse primeiro passo, são essas outras técnicas que eu acabei de falar para vocês aqui. Tem um aviso muito importante, galera. Tem um aviso aqui muito importante. Sempre o objetivo inicial de uma prospecção com um potencial cliente, de um contato com um potencial cliente lá daquela lista,
é marcar uma reunião, tá? Ninguém consegue, não dá para vender serviços ambientais, serviços de licenciamento, serviços de monitoramento, de acompanhamento, de atendimento de consonância das licenças pelo telefone ou por mensagem. Não dá. Você tem que ter aí um processo de marcar reunião. O objetivo inicial é marcar reunião para que você possa conversar com o empreendedor, para que você possa entender o empreendimento, entender as necessidades, entender as demandas e só assim você conseguir aí realmente fechar o contrato de prestação de serviços ambientais. E é o seguinte, nos módulos 4 e 5 da comunidade LPC Ambiental, eu falo detalhadamente, passo a passo, vírgula por vírgula, de como você pode aplicar essas técnicas que eu mostrei aqui para você na prática, para começar a transformar aqueles potenciais clientes que estavam na sua lista em trabalhos reais, em faturamento, nos seus primeiros clientes. Mas você pode me perguntar, Lion, e quando eu estiver na frente do cliente? O que eu devo fazer? Quando eu conseguir marcar a reunião que você mostrou aqui, como eu devo fazer? Você pode até dizer, Lion, mas eu não sei vender nada, não levo jeito para isso, nunca vendi nada na minha vida. E se você se sente assim, eu quero dizer que você pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Porque no módulo 6 eu explico tudo, palavra por palavra, de como você deve se comportar, de como você deve direcionar uma reunião de apresentação de propostas para captação de clientes, desde o olá até o fechamento do contrato com esse empreendedor, com esse seu potencial cliente. Isso para que você consiga passar a segurança e a autoridade necessária para ganhar a confiança do empreendedor que vai te contratar. Fechou? Olha, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para a 5ª turma da comunidade LPCA Ambiental. Você vai receber no seu e-mail, nesse dia e horário, o link da página que vai te dar acesso a todas as informações sobre a comunidade LPC Ambiental e como você pode disputar uma das vagas nela. Até lá eu quero que você pense em tudo que você aprendeu nessa semana e que você reflita sobre qual será o seu próximo passo. O que você vai fazer para destravar a sua carreira profissional e conquistar de uma vez por todas o seu espaço no mercado ambiental. Até já, um grande abraço e na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Oi, gente, meu nome é Wesley Tatiane, eu sou engenheira ambiental e sanitarista e atualmente sou doutoranda da UFPE. Venho aqui convidar vocês para fazerem parte da comunidade LPCA Ambiental, onde vocês vão aprender o que a faculdade não ensina, o que a academia não ensina, realmente o licenciamento ambiental na prática, onde o Lion consegue passar toda a sua experiência de campo para a gente, de uma forma muito prática, e posso até dizer que nos empoderando a começar e desenvolver os nossos projetos na área. Vale muito a pena e vem fazer parte dessa comunidade conosco.